Integrando o Prêmio Consciência Ambiental, apresentamos a sessão Agentes de Transformação Ambiental, onde convidamos profissionais ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, que são verdadeiros agentes de transformação ambiental. Hoje abordaremos um tema muito interessante. Acompanhe. Bem-vindos à sessão Agentes de Transformação Ambiental do Prêmio Consciência Ambiental. Teremos hoje aqui no bate-papo Jorge Alves de Souza, um empresário, um empreendedor e CEO da feira MI Expo, uma feira de tecnologia em montagem industrial mecânica. Bem-vindo, Jorge. Obrigado pelo aceite. Obrigado pelo convite. A gente, no primeiro momento, eu conheci o Prêmio da Consciência Ambiental e busquei me integrar ao prêmio e integrar o prêmio à nossa atividade da feira. Excelente. Vamos então conhecer um pouquinho esta feira MI Expo, mas antes, vamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Qual a sua formação profissional? Eu sempre mexi com os negócios e eu me formei em ciências contábeis e atuei em várias empresas, abri vários negócios e eu me especializei em legalização de empresas, tá? Para vários lugares do Rio Grande do Sul, e inclusive uma atividade que era uma atividade forte também era legalização de empresas de aviação agrícola junto ao DAC. Isso era feito num prazo recorde de 120 dias por conhecer profundamente o assunto. Também eu tinha um grande cliente no Rio Grande do Sul, que era Itapemasa, tá? E eu cuidava para eles dos assuntos com a Massey Ferguson e com a linha de industrial da Goodyear. E nesse contato, eu era o único jovenzinho no meio de gente experiente participando do Conselho de Revendedores da Massey Ferguson. Então, é uma história bastante interessante. Eu me formo em contábeis, crio um escritório e fui convidado para participar, para criar a primeira cooperativa de contabilidade e auditoria do Rio Grande do Sul. Eu era um dos 100 sócios e eu fiz o primeiro trabalho de campo na cooperativa Tritícola Superense de Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Então, Jorge, só para pegar um gancho, a sua marca registrada é Eu Resolvo. O pessoal confia em você para resolver problemas. Qual foi a sua experiência e vivência com feiras e convenções? Agora sim. Bom, eu me liguei a essa área em 1974, aí eu assumi a parte contábil e comecei a entender do negócio do ponto de vista contábil. E como eu tinha curiosidade, eu comecei a fazer os projetos, na época era para o MIDIC, né, atual MIDIC. Então, a gente tinha que apresentar os projetos para aprovar a feira lá com o pessoal que tinha lá. E eu sempre me envolvi muito com as entidades. Então, eu me envolvi com a criação do OBRAF, me envolvi com a criação do Sindiprom. Então, e vivendo as dificuldades, porque um dos grandes problemas é que o expositor, quando ele chega no pavilhão, ele precisa recorrer ao promotor. Então, você não pode vender dificuldade, você tem que ser um agente facilitador. Isso foi muito interessante porque a gente teve que ensinar os pavilhões um pouco em cima disso aí. A gente teve que dizer para eles o seguinte: bom, não pode. Como é que a gente pode resolver? Como é que a gente pode? E o expositor é uma história muito interessante, porque o expositor também, esse fato do operacional atendê-lo mal, ele não volta para a feira, porque os pais mandam as meninas, os filhos, e resolver os problemas para preparar a montagem, e esses jovens, se eles forem maltratados, eles ficam com a má impressão e no futuro eles serão os dirigentes
máximo dessas empresas, e aí eles são um cliente que não teve uma experiência ruim. Então, eu acompanhei a transformação do AMB, acompanhei a transformação do Center Norte. O São Paulo Expo nasceu de uma autorização que eu fiz com o nosso executivo para fazer uma mancha do lado que era um imigrante, e essa mancha foi levada para o Geraldo Alckmin, ele chamou o Luciano de Almeida e mandou tocar o projeto. E aí foi em que se preparou toda essa história e teve a licitação do São Paulo Expo. E você decidiu formatar uma feira chamada ME-Expo, que engloba toda a cadeia de montagem industrial. Como é que foi essa ideia? O que te levou a montar um evento como esse? Na realidade, tinha um amigo que estava sempre criando projetos e ele me procurou em 2017 e trouxe o projeto. Ele trouxe o projeto porque ele recebeu um input de alguns amigos dele dizendo que eu seria uma pessoa confiável para receber o projeto e desenvolver o projeto. Então, a partir daí, eu passei muita pesquisa, muita coisa, e o que eu detectei? Que o centro de todo e qualquer processo industrial está nas empresas que prestam serviço na montagem industrial. É uma cadeia muito grande que não é reconhecida. Ela não tem esse reconhecimento, porque cada um faz uma parte desse trabalho. E o que acontece? A grande dor é quando o diretor industrial tem uma parada não programada numa indústria, que ele afeta o fornecedor de matéria-prima, afeta a equipe de vendas, ele afeta todo um processo, porque dependendo de determinadas atividades, não pode parar. O processo industrial gera 24 horas por dia. Então, quando você pensar assim, bom, mas nós temos que botar uma turbina a funcionar. Você sobe aqui na Imigrante, você vê aqueles caminhões enormes parados com esse material. E esse material, quando ele chega numa indústria, tem que ter toda uma estrutura que ele vai levar direto de cima do caminhão, de cima dessa carreta, para o ponto onde ele vai ser instalado. Então, é muito complexo, é um planejamento muito grande, são pessoas especializadas e cada um em uma área. Então, quando você olha saneamento, o serviço está lá, você olha qualquer tipo de indústria, química, petróleo, o próprio navio, quando fica pronto, você exige uma quantidade enorme de serviços para montar essa parte interna desse navio. Então, a montagem industrial, a tecnologia de montagem industrial, ela está em todos os processos. Você pega hoje uma Siemens, é um grande fornecedor na montagem industrial. Você pega Fuji Elétricos, tem uma quantidade de empresas grandiosas nessa formatação. E como será a abrangência da feira? A gente está buscando nessa feira os prestadores de serviço da cadeia produtiva. Tá? Então, tem prestador de serviço que faz peças pequenas, que componentes, mas se você imaginar assim, ó, uma indústria, ela contrata um prestador de serviço, uma empresa de engenharia que vai lá e vai montar aquela indústria. Aí vem as pessoas que vão trazer o maquinário, que vão botar esse maquinário a funcionar, tem os dutos, tem a parte de transporte disso, a matéria-prima, a embalagem, tudo. Então, é um processo bastante complexo e que, se você contratar errado, o teu tempo de iniciar a operação demora muito. E aí dá o grande custo disso, porque às vezes tem financiamento, tem uma série de coisas. Jorge, como estão as indústrias em relação às questões ESG, que hoje são questões mandatórias para qualquer segmento? Todos estão correndo para se adaptar, tem uns que estão muito à frente disso, com os relatórios, com os inventários, com tudo, mas a gente precisa olhar o todo, né? Porque a questão ambiental ela envolve os seres vivos, né? Envolve os seres vivos. Dos nossos grandes dramas no mundo é a água, né? O ar, se ele estiver poluído também, ele é um grande, porque a vida é água e se você olhar assim, esses dias eu estava fazendo exercício, né?
Vamos pensar assim, a Sabesp é um chafariz, né? A Sabesp tem uma vertente que ela cuida da nascente, tem uma vertente que ela capta água, ela leva essa água para a estação de tratamento, ela distribui essa água para as bases, ela chega em todos os seres vivos. Um exemplo, a Sabesp, ela capta o esgoto, ela devolve a água para o rio e ela transforma parte desse resíduo sólido em adubo e dá o destino completo. Então, para mim, o exemplo da Sabesp é um negócio fantástico. Já um tempo atrás, eu estava em indústrias de bebidas, eles entregam a água limpinha para o rio, só que o rio está sujo lá, a parte do rio. Então, como será o futuro? Eu tenho imaginado assim, a gente tem um adensamento cada vez maior em São Paulo de construção, de edifício e tal, mas eu acho que está na hora de começar a pensar em tratar parte disso no próprio edifício, para criar estação de tratamento. Na sua opinião, as lideranças estão cumprindo o seu papel na formação da consciência ambiental dos seus liderados? Eu acho que não. O que está faltando é o seguinte: isso começa na escola. Quando você educa a criança e o pai jogar uma garrafa de plástico na rua, no carro, essa criança não vai deixar. Então, a gente só vai transformar se educar a criança, criar essa educação. Eles têm muita sensibilidade com os animais, com tudo, então é importante trabalhar essa transformação. A MI Expo está apoiando o Prêmio Consciência Ambiental. O que levou a MI Expo a apoiar esse importante prêmio de consciência ambiental? Desde o primeiro momento que você falou do prêmio, que o prêmio ele tem um diferencial na maneira de fazer, na maneira de encarar. Ele está contribuindo de forma decisiva para a transformação. Então, logo no início, se vinha aquela história, você gastava lá 100 dinheiros para fazer uma promoção de uma ação ambiental, você botava 20 na ação ambiental e 80 ia para a promoção. Então, nós vamos fazer efetivar muito mais a ação. E o que eu entendo? Eu entendo que a feira é o grande diferencial para essa transformação. Se você tratar um seminário na AMX, a gente tem um dos auditórios vai ser dedicado só à questão ambiental e a gente vai aceitar palestra de empresa, vai trazer cases, vai trazer coisa. Então, estando associado ao prêmio, estamos presentes junto ao prêmio e teremos o prêmio dentro da feira, mostrando a importância disso. Qual mensagem que você deixa para aqueles que estão assistindo esse nosso bate-papo sobre a importância de aliar montagem industrial com questões ambientais? A tecnologia de montagem industrial ela é muito importante porque nós temos uma quantidade enorme de profissionais que atuam na área, sejam eles engenheiros, sejam técnicos, sejam prestadores de serviço. E a MX vai mostrar essa importante parte da cadeia, que é o serviço, que ele está no centro de todas as cadeias, um posicionamento dele. E esse posicionamento associado a um trabalho da gestão ambiental. E nós, na MX, estamos trabalhando já com planilhas desde da mitigação, com um aspecto mais amplo, que esse ensinamento e esse próprias planilhas estejam disponível para as outras empresas, as empresas expositoras, as empresas visitantes, terem um conhecimento disso e como é que a gente pode ajudar a melhorar. Jorge Alves de Souza, obrigado pela sua participação aqui nesse rico momento de conhecimento e esperamos vê-lo outra vez aqui para contar um pouco mais desta importante feira MI Expo. Muito obrigado. Chegamos ao final desse bate-papo e você que está acompanhando, ouvindo, se interessando, selecione a ação ambiental que a empresa que você trabalha faz e inscreva essa ação no Prêmio Consciência Ambiental.
Faça a sua parte, vamos transformar este num mundo melhor. Até a próxima!